Na manhã de domingo, 10 de agosto, um avião Ilyushin 76, cargueiro russo, pousa em Brasília, vindo de Moscou. Um avião sancionado pelos Estados Unidos. Entenda nesse vídeo o que está por trás desse voo misterioso. Pois bem, o Ilyushin 76 é um avião bastante famoso, projetado ali no início dos anos 70 e em produção até hoje na Rússia, podendo carregar até 60 toneladas de carga ou passageiros. Um avião bastante versátil, utilizado em missões humanitárias, reabastecimento, levando suprimentos, equipamentos bélicos, como veículos motorizados. E eis que um avião desse, com autonomia ali em torno de 6.300 quilômetros, ele sai de Moscou, faz pelo menos 3 paradas até pousar na manhã de domingo em Brasília. Um avião que está proibido de ser acolhido em países que mantêm relações com os Estados Unidos. Isso significa que o abastecimento, por exemplo, empresas podem também sofrer sanções se abastecerem esse avião. Então, não é à toa que ele passou por Azerbaijão e outros países amigos ali da Rússia. Então, para entender um pouco do mistério que cerca esse avião, que já havia feito voos para a Venezuela e agora pousa no Brasil, já havia feito voos também para a Coreia do Norte. Então, um avião cuja matrícula já estava sendo rastreada pelos americanos e a sanção veio através do OFAC, especificamente esse avião sendo sancionado. Então, agora vamos recordar algumas coisas curiosas. Em 2019, numa situação um tanto quanto tensa na Venezuela, o Maduro estava prestes a fugir do país e os russos avisam o Maduro que eles vão apoiá-lo, enviam 300 mercenários do batalhão Wagner para proteger Maduro, e aí ele decide ficar, eles eliminam os opositores ali do Maduro, e ele, até chegar aos dias de hoje, está lá todo poderoso. Até os americanos dobrarem a recompensa pela cabeça dele, passando a ter essa recompensa 50 milhões de dólares. O Maduro está desesperado, fez um discurso patético ali na sacada do Palácio Miraflores, visivelmente abalado. Alguém contou para ele que a cabeça dele agora está a prêmio. Lembrando que meses atrás o governo americano fez uma chamada extração. Ele retirou venezuelanos que estavam exilados na embaixada, aquela embaixada, né, argentina, que depois o Brasil ficou tomando conta, aquela coisa toda, e numa situação muito ruim que eles estavam ali, os americanos conseguiram levar um comando, provavelmente deve ter sido o SEAL ou Rangers, e extraíram essas pessoas, certamente com colaboração interna dentro da própria Venezuela. Ninguém faz uma extração dessa de uma embaixada que estava ali vigiada, numa madrugada, simplesmente a vigilância comeu mosca, entre aspas, e eles tiraram todas as pessoas e levaram para território americano. Até hoje não se sabe como eles retiraram essas pessoas. Deve ter sido uma das operações mais bem estruturadas. Provavelmente tiraram em algum momento por terra e depois provavelmente botes de assalto deviam estar aguardando, estou chutando aqui, e colocaram depois isso em embarcações e levaram para o território americano. Agora vamos relembrar alguns fatos que envolvem o Brasil. Bom, primeiro, se esse avião saiu ali cruzando o Atlântico, na última perna, como nós chamamos, e se ele precisasse, na verdade, do reabastecimento,
ele poderia ter pousado em Natal e dali seguido para Caracas. Não foi isso que aconteceu. Ele veio voando na direção sul até atingir Brasília, sem necessidade do ponto de vista logístico de um voo desse. Então, isso já é bastante curioso. O que ele veio fazer em Brasília, de certa forma, se desviando da sua rota original? Uma das hipóteses que eu levanto aqui é um disfarce, porque entrando em território brasileiro, ele estaria, de certa forma, camuflado. Se ele fosse voando pelo Equador, entrando ali pelo Caribe até chegar na Venezuela, talvez ele acreditasse que ficasse mais vulnerável para ser detectado. Então ele preferiu entrar em território brasileiro. Nenhum outro avião de inteligência poderia seguir esse Ilyushin dentro do espaço aéreo brasileiro. Então talvez isso tenha sido um disfarce. E agora, sem dúvida, de Brasília, ele vai fazer o voo até Caracas. Agora, voltando então no tempo, e algumas coisas bastante curiosas que eu quero levantar aqui para vocês. Em 2019, quando os russos ajudaram o Maduro, ele enviou um desses aviões para Moscou carregado de ouro. Isso foi descoberto, que esse avião levou uma quantidade grande de ouro para Moscou. Meses atrás, naquele encontro, em maio, do aniversário do fim da Segunda Guerra, um avião da FAB, pressupostamente levando a primeira-dama do Brasil, foi simplesmente vazio até Moscou. Não se sabe o que realmente o que ele carregou além da primeira-dama. 24 horas antes desse avião pousar, ou seja, ele já estava na última perna, o Putin liga o Galinho Garnizé no Brasil. Ficam 40 minutos conversando. Amenidades. O que será que foi conversado nesses 40 minutos? Será que o Putin comentou que estava chegando no Brasil no dia seguinte um Ilyushin sancionado pelos americanos? O que será que ele pediu de favor para que esse avião pousasse exatamente em Brasília? Pousar em território nacional, reabastecer e voar para Caracas já seria um incidente que enfureceria os americanos. Mas pousar exatamente em Brasília realmente é muito emblemático, porque esse avião teve que pousar exatamente em Brasília. Outra coisa interessante, dias atrás, a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, ela intercepta o maior carregamento já interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em toda a história, se não me engano, 110 quilos de barras de ouro, estimadas em mais de 65 milhões de reais. Onde que esse veículo estava? Estava circulando numa rodovia por Roraima, bem na fronteira com a Venezuela. Muito curioso, levando ouro, no meu entender, se ele não fosse interceptado, ele cruzaria a fronteira levando esse ouro para a Venezuela. E o avião russo tem como destino Caracas. Daria muito na cara pegar esse ouro aqui no Brasil, né? Abastecer esse avião com carregamento aqui no Brasil. O fato do Putin ligar exatamente 24 horas antes é também muito interessante, né? E aí nós temos toda a situação do Maduro, uma coisa muito crítica. Dias atrás, o Trump anuncia que o Pentágono está autorizado a montar operações especiais para eliminar narcotraficantes na América do Sul. Isso deve ter deixado também o Maduro extremamente enfurecido, e outros grupos de traficantes ali no Caribe, na Colômbia, na própria Venezuela, e talvez até em território brasileiro já estejam com as barbas de molho. E, finalmente, é anunciado na data que eu gravo esse vídeo que o encontro que o secretário do Tesouro teria com o ministro da Fazenda brasileiro
por telefone ou videoconferência foi cancelado. Isso é interessante porque foram horas depois, isso já estava agendado para ocorrer essa semana, o avião russo pousa no domingo de manhã, 24 horas depois, o secretário do Tesouro americano cancela simplesmente a conversa que teria com o ministro brasileiro. Evidentemente que o Haddad está dizendo que ele foi sabotado pela extrema-direita no Brasil e tal, mas isso é balela. Evidentemente que o secretário do Tesouro, como retaliação ao Brasil, disse assim, não, com você eu não converso. Você acaba de receber um avião russo sancionado na capital do seu país. Então virar chumbo grosso aí. Isso aí recrudesceu realmente a percepção do governo americano de que o Brasil se tornou um problema de segurança nacional, como ele já havia dito na carta, no ato do Trump em 30 de julho. Se o que o Brasil quer é realmente um rompimento total com a diplomacia americana, ele vai conseguir. Realmente ele vai conseguir. Com esse ato desse avião, e basta mais uma das frases icônicas do Galinho Garnizé, realmente a gente vai conseguir o que eles querem. E aí talvez a gente caminhe para uma República Bolivariana do Sul, tá bom? Obrigado para quem assistiu esse vídeo até esse ponto. Não se esqueça, é importante, dê um joinha aqui para o Modernidade Ciência. E se você chegando agora, se inscreva no canal, porque você não verá isso na grande mídia, com certeza não. Eles negaram tudo, né? Desde lá atrás, de toda essa armação caribenha, né? Até os dados que eu estou trazendo para vocês hoje.